Hoje, passados 76 anos da vitória soviética, as pessoas ainda se perguntam por que os países da antiga União Soviética comemoram tão fervorosamente o dia da vitória. Ao lermos a história da Grande Guerra Patriótica, ficamos impressionados com os relatos de heroísmo do povo soviético. Um desses relatos, que particularmente mais me impacta, é o 24º aniversário da Revolução, comemorado no dia 7 de novembro de 1941. Em novembro de 1941, a União Soviética passava por um dos seus momentos mais delicados. O inimigo estava às portas de Leningrado e adentrando em Moscou, e estava a apenas 27 quilômetros do Kremlin. Nesse momento, todas as autoridades foram aconselhadas a deixar a cidade, mas Stalin e a administração soviética se recusaram a deixar a cidade e organizaram o desfile para a comemoração do 24º aniversário da Revolução de Outubro. As luzes das estrelas do Kremlin foram ligadas e a bandeira continuava tremulando no Kremlin. Diante desse cenário de incerteza e com o inimigo a poucos quilômetros do centro da cidade, Stalin profere um dos discursos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, motivando os soldados que iriam combater a poucos quilômetros da Praça Vermelha. Os soldados ouviam esse discurso, passavam pela Praça Vermelha e seguiam direto para o combate. Foi um dos momentos mais inspiradores e que mostravam que o povo soviético, apesar de todas as derrotas, não iria se dobrar à força fascista. Fiquem aí com o discurso do camarada Stalin. Camaradas, comemoramos hoje, em difíceis condições, o 24º aniversário da Revolução de Outubro. O traidor ataque dos bandidos alemães e a guerra desencadeada pelos mesmos constitui uma ameaça para a nossa pátria. Perdemos temporariamente algumas regiões, ao mesmo tempo que o inimigo se encontra às portas de Leningrado e de Moscou. O inimigo havia calculado que nosso exército seria destruído no primeiro golpe e que a nossa pátria cairia de joelhos. Mas equivocou-se redondamente. Apesar dos reveses temporários, nosso exército e nossa armada responderam valentemente aos ataques inimigos ao longo de toda a frente, infligindo-lhes grandes perdas, enquanto que toda a nossa pátria organizou-se em um só campo de batalha, a fim de, unida ao nosso exército e à nossa marinha, cortar o passo invasor. Houve uma época em que nosso país se achava em condições ainda mais difíceis. Recordemos o ano de 1918, quando celebramos o primeiro aniversário da Revolução de Outubro. Naquela época, 3/4 partes de nosso país encontrava-se em mãos dos intervencionistas estrangeiros. Havíamos perdido temporariamente a Ucrânia, o Cáucaso, a Ásia Central, os Urais e a Sibéria e o Extremo Oriente. Não tínhamos aliados, não tínhamos o Exército Vermelho e tínhamos falta de pão, de armas e de roupas. Naquela época, 14 estados se lançaram sobre o nosso país, mas nós não nos deixamos dominar pelo desespero. Em plena conflagração, organizamos o Exército Vermelho e convertemos o nosso país num vasto campo de batalha. O espírito do grande Lenin inspirou-nos em todos os momentos na luta contra os intervencionistas. E o que aconteceu? Derrotamos os intervencionistas
Recuperamos nossos territórios perdidos e asseguramos a vitória. Hoje, nosso país se encontra em uma posição muito mais vantajosa que há 23 anos atrás. Hoje, é várias vezes mais rico em indústrias, matérias-primas e alimentos. Hoje, temos aliados que se unirão a nós numa única frente contra os invasores alemães. Hoje, gozamos de simpatia e do apoio de todos os povos da Europa que jazem sob o jugo da tirania fascista. Hoje, temos um esplêndido exército e uma esplêndida marinha que defendem a liberdade e a independência da nossa pátria. Não sofremos a carestia de alimentos, nem de armas, nem de roupas. Toda a nossa pátria, todos os povos de nossa pátria apoiam o nosso exército e nossa marinha, ajudando-os a aniquilar as hordas nazistas. Nossas reservas em potencial humano são inextinguíveis. O espírito do grande Lenin inspira-nos em nossa guerra patriótica, hoje como há 23 anos passados. É possível, então, duvidar de que podemos e devemos obter a vitória sobre os invasores alemães? O inimigo não é tão forte como alguns intelectuais aterrorizados o pintam. O demônio não é tão terrível como o descrevem. Quem pode negar que nosso exército conseguiu, mais de uma vez, fazer fugir as tropas alemãs, presas de pânico? Se examinarmos a verdadeira situação da Alemanha, dando pouco crédito às asserções interessadas dos seus propagandistas, não é difícil compreender que os invasores fascistas estão na eminência do desastre. A fome e a miséria imperam na Alemanha. Em 4 meses e meio de guerra, os fascistas perderam 4,5 milhões de soldados. A Alemanha está sofrendo uma grande sangria que destrói seu potencial humano. O espírito de rebelião vai ganhando terreno, não somente nas nações europeias, submetidas ao jugo dos invasores fascistas, mas também entre os próprios alemães que não veem fim da guerra. Os assaltantes fascistas estão empregando suas últimas reservas. Não há dúvida que a Alemanha não poderá manter esse esforço durante muito tempo. Mais alguns meses, dentro talvez de 1 ano, a Alemanha ruirá sob o peso dos seus próprios crimes. Camaradas, soldados do Exército Vermelho e da Marinha Vermelha, comandantes e instrutores políticos, guerrilheiros e guerrilheiras, todo mundo vos contempla como uma força capaz de destruir as hordas de ladrões que constituem as tropas agressoras do fascismo. Todos os povos escravizados da Europa esperam de vós a libertação. Essa é a grande missão que vos tocou por sorte. Sede dignos dessa missão. A guerra que estáis sustentando é uma guerra justa. Lembrai-vos das grandes figuras de nossos antepassados, Alexander Nevsky, Dmitri Donskoy, Mikhail Kutuzov, que eles vos inspirem nessa guerra. Fazei com que a bandeira vitoriosa do grande Lenin flameje sobre vossas cabeças. Aniquilai os invasores alemães, morte aos exércitos fascistas de ocupação, vida longa à nossa gloriosa pátria e à sua liberdade e independência. Marchai sob a bandeira de Lenin para a vitória, marchai!